Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Por que couro não é assassinato? Esse artigo foi escrito pelo Roderick Long e foi traduzido pelo Bruno Rocha, aqui para a página dele no Medium. Ele chega também a ressaltar, antes da leitura do artigo, que esse artigo foi retirado do blog pessoal do Roderick T. Long, sem a permissão dele, e que houveram liberdades na tradução do texto, para uma leitura mais fluida, mais natural no português. Então, caso o sentido tenha se perdido na tradução, ele só ressalta que o comentário sobre reencarnação que Roderick Long faz no último parágrafo é uma ironia. Então, já com esse aviso dado de antemão, agora começar a leitura do artigo em si. Eu vim atacando vários erros cometidos pelos desviacionistas de direita nesses últimos dias. Então resolvi que é hora de dar atenção para os erros dos desviantes da esquerda também. Meu alvo dessa vez serão os ativistas de direitos dos animais. A turma que comete atos de agressão em nome da preocupação com nossos amigos peludos, escamosos e penosos, jogando sangue em mulheres com casacos de pele. Aparentemente, alguns elementos na esquerda se conformaram com violência contra mulheres, ou derrubando cercas para liberar vacas dos seus fazendeiros que as escravizam. As vacas libertadas geralmente acabam sucumbindo para a fome ou predadores. Eu argumentei que animais não têm direitos. Na verdade, a própria noção de direitos de animais é conceitualmente incoerente. Isso não quer dizer que nós não temos nenhuma obrigação moral com os animais. Eu acho que temos muitas. Provavelmente mais que a maioria dos libertários concordariam. Por exemplo, eu acho que matar mamíferos para comê-los é problemático. Felizmente para mim, eu não acho que comer mamíferos que outrem já matou não é tão problemático assim. O que afirma que quaisquer obrigações que nós possamos ter com animais não podem ser legitimamente aplicadas. O que significaria dizer que animais têm direitos? Simplesmente um direito, por exemplo, o direito de X contra Y, tem dois componentes. A. A obrigação moral de Y em tratar X de uma certa maneira. B. A legitimidade moral de X, ou do agente de X, em usar força para garantir que Y trate X de uma certa maneira. Nós podemos conceder que animais têm alguma alegação moral contra nós, o componente A, sem conceder que eles têm direitos, o componente A e B juntos. A teoria de direitos per se não tem nada a dizer sobre quais alegações morais, fora os direitos animais, podem ter contra nós. O componente A se aplica aos animais como recipientes morais, como recebedores ou beneficiários de obrigações possuídas por seres humanos. Não há nenhum problema conceitual aqui, mas o componente B é suposto ser aplicado em animais como agentes morais. Isso sim apresenta um problema. A afirmação que é moralmente legítimo que o animal use força para assegurar seus direitos pressupõe que as categorias da obrigação e permissão podem ser inteligivelmente aplicadas em animais. Mas categorias como estas só podem ser aplicadas apenas em agentes morais. Permissão moral não é meramente a ausência de proibição moral. Faz tanto sentido dizer que uma pedra é moralmente permitida de rolar ladeira abaixo, quanto dizer que ele é moralmente forçado ou proibido de fazê-lo. Mas agência moral envolve a capacidade de compreender princípios morais e agir sobre eles. Essa capacidade, por sua vez, depende da capacidade de pensamento abstrato, através do qual é conectada a capacidade para a linguagem, troca e cooperação pacífica. Já que a maioria dos animais não humanos carecem de capacidade para pensamento abstrato, talvez hajam exceções, primatas avançados, golfinhos, a maioria dos animais não humanos carecem de agência moral. Desse ponto em diante, eu vou continuar dizendo animais, me referindo à maioria dos animais não humanos. Consequentemente, a questão da legitimidade do uso de força de um animal não surge. O conceito simplesmente não se aplica. Por conseguinte, o problema em questão, no que se refere a direitos dos animais, não é sobre o que é legítimo que animais façam, mas sim o que é legítimo que humanos, agindo como agentes em nome dos animais, façam. Agora, existem vários casos quando é discutivelmente apropriado que seres temporariamente ou permanentemente sem, ou com reduzida agência moral,
tenham seus direitos representados por aqueles com agência moral. Bebês e crianças, os inconscientes ou em coma, o doente mental ou severamente retardado, delirante, até mesmo os falecidos e os fetos. Uma história complicada, para um outro momento. Mas existe uma diferença entre uma criatura cuja capacidade racional esteja deficiente ou reduzida e uma criatura que não possui naturalmente capacidade racional em primeiro lugar. Analogamente, pense na diferença entre a incapacidade de andar de um deficiente físico humano e a de um peixe. Se faz parte da natureza de uma criatura possuir agência moral, então quando a criatura falta tal agência, faz sentido conversar sobre ter um agente intervir a seu favor. Mas, caso contrário, não. Mas não conseguem satisfazer o componente B, na virtude da sua própria agência moral, pois eles não têm uma. Nem podem eles satisfazer o componente B, em virtude da agência moral dos seus agentes. Porque nenhum ser que falta agência moral, por natureza, em vez de por acidente, podem valer como tendo um agente. É por isso que uma vaca não tem direito algum, enquanto um humano, com um intelecto reduzido ao de uma vaca, tenha. Tem algo de errado com o humano. Não tem nada de errado com a vaca. Pode ser dito que no caso de um humano com intelecto de vaca, tem um vazio onde sua agência moral deveria estar, e outrem pode ocupar esse vazio e agir como um agente em nome do deficiente. Mas no caso da vaca, não há nenhum vazio. Nós não podemos pensar sobre a vaca como se ela exercitasse agência moral vicariamente através de seu agente humano. Quando X age como agente de Y, que falta agência moral, X substitui sua própria agência pela agência moral que Y teria naturalmente. Mas quando Y não teria naturalmente tal agência, não faz sentido algum considerar a agência de X como substituto de qualquer coisa. Se fosse possível que animais tivessem agentes humanos, então quando os ativistas da PETA cometeram atos violentos em defesa dos animais, eles poderiam legitimamente argumentar, pelo menos em alguns casos, estar engajados em violência retaliatória, ao contrário de iniciática, e, portanto, estar agindo permissivamente dentro dos padrões libertários. PETA, PITA, decidi só falar a sigla da forma aportuguesada. Agora voltar aqui para a leitura do artigo. Mas, por mais que eles possam pensar em si mesmos como agentes dos animais agindo em sua defesa, estritamente falando, não existe a quem eles estarem agindo em defesa. Portanto, tais atividades estão agindo, malgré isso. Não sei em si como ler essa palavra, já que está em francês, mas seria MALGR, acento agudo, espaço, o X. Não sei falar francês, infelizmente, voltando para o artigo. Em seu próprio nome apenas, e então seus atos de violência contam como iniciativa, ao contrário de retaliatório. Agora, a noção de direitos de animais faria perfeito sentido sob a hipótese que animais são humanos reencarnados, pois sua carência de agência moral poderia ser considerada como uma capacidade deficiente, e não ausente. Mas até que a hipótese reencarnacionista seja comprovada, nós não temos nenhum motivo para aceitar a ideia que animais têm direitos. Desculpa, Totó. Então, é isso. Esse, como falei, foi um artigo escrito pelo Roderick T. Long, traduzido aqui pelo Bruno Rocha, no dia 3 de maio de 2020, para a página própria dele no Medium. Como eu sempre digo aqui no canal, deixar o link desse artigo cá na descrição. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo, falando, no caso, sobre a questão da moralidade e dos direitos animais, ressaltando que animais não são agentes morais per se, então, por isso não teria como se estender a direitos para os outros animais não humanos.
por eles não terem agência moral. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.